Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia, veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar uma mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e unirá sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio a uma mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessas palavras, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Foram-lhe então apresentados algumas criancinhas para que pusessem as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, se afastavam. Disse-lhes Jesus: deixai vir a mim essas criancinhas e não impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres então entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então tomou a palavra e disse-lhe: eis que deixemos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo,
Quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o centuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muitas perguntas, tanto de um lado como de outro, né? Mas isso é muito bom, porque a gente vai entendendo, né, de forma muito clara e visível aquilo que é a ideia e o pensamento de Deus. Primeira coisa que Deus fez os matrimônios para viver até que a morte os separe. Este é um caminho de Deus. Com exceção, se uma mulher está correndo risco de vida, né, ou se está havendo uma força maior que impeça ela de responder a este sacramento. Mas depois que o filho e a filha deixam pai e mãe para se unir ao seu esposo, se tornam uma só carne, ali há um sacramento, e o sacramento ele tem uma autoridade de exorcismo quando os dois rezam juntos. Por isso o sacramento é uma força do céu, o sacramento ele tem um poder e uma autoridade de Deus, de curar, de libertar, de salvar. Então, quando nós estamos dentro desta dimensão do sacramento, o sacramento ele é muito enriquecedor, ele tem uma força sobrenatural de cura, de libertação. Então, quando nós estamos dentro desta dimensão que o sacramento ele tem esta autoridade de resolver qualquer problema. O que acontece é que os casamentos hoje as pessoas não rezam mais juntas, elas não estão mais unidas pela força da oração. E muitas vezes nem pela força do leito materno, do leito da cama, não dormem mais juntos, já estão separados até de cama. Então, nós precisamos entender que é difícil para uma pessoa perseverar. Não é fácil, porque nem tudo é como a gente sonhou, como a gente quer. Muitas vezes o caminho é um caminho de muitos desafios. Então, nós precisamos perseverar e não podemos seguir essa ideia do mundo, né? Não deu certo, casou, não deu certo, separe. Não. E aí aqui há uma discussão, né? E depois que eles morrerem, eles vão continuar juntos lá no céu? Bem, o Senhor diz que é até que a morte os separa. E daí o Senhor mostra que algumas pessoas foram realmente feitas para ser consagradas a Deus, mas nem todos é capaz de compreender, né? Algumas pessoas se fizeram, nasceram desde o ventre da mãe para ser inteiramente de Deus, consagrada a Deus, como a Virgem Maria, como São José, mesmo que eles casaram, eles viveram uma vida de castidade, de santidade. Há outros que nós todos temos a vocação do matrimônio, a vocação natural da vida. Mas há pessoas que já nascem destinadas a uma vida consagrada, desde criança. Basta olhar para os santos. Há outros que têm a graça de se fazer consagrar, de escolher dentro de um chamado, de uma missão de Deus e serem consagrados. E há outros que não foram feitos para a vida consagrada, têm que casar, né? Então, Deus continua falando das crianças, apresenta as crianças e ele fica feliz porque as crianças é delas o reino dos céus. E aí, por último, aparece um jovem rico que quer muito seguir o Senhor. Mas Deus mostra para ele o caminho de seguimento. O caminho de seguimento é um caminho de renúncia com aquilo que é do mundo, mas é um caminho também de obediência
também aos mandamentos da lei de Deus. E muitas vezes a pessoa não é capaz de compreender que os sacramentos, ele tem uma autoridade de exorcismo na nossa vida, né? Os sacramentos, tanto matrimonial, sacramento também da ordem, e nós precisamos entender que para viver os mandamentos de Deus, nós precisamos viver dentro da dimensão da vocação, dentro do nosso chamado. Se você foi feito, né, para ser casado, viva os mandamentos dentro do casamento. Se você é solteiro, viva os mandamentos. Então, viver esses mandamentos realmente é viver uma intimidade profunda com Deus Todo-Poderoso. Esse é o caminho que Deus quer. Esta é a renúncia maior dos nossos prazeres da carne para viver dentro da dimensão daquilo que é eterno. E Deus deixou os 10 mandamentos pela força da tábua da lei, através de Moisés, que passou 40 dias em oração naquele monte para escutar e para escrever esses mandamentos. Por isso, nós precisamos obedecer. Não adianta seguir aquilo que muitas vezes é da nossa carne. Então, aqui está, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Porque quando nós vivemos os 10 mandamentos, vivemos a renúncia de tudo aquilo que é da carne, do mundo. Então é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Quem vai para Israel tem um conhecimento do que Deus está falando, né? Pequenos buraquinhos assim no muro, né? Como um espaço de uma entrada de uma linha, de uma agulha mesmo. E ali, então, é muito maior que o buraquinho de uma agulha, mas Deus está falando aqui que é mais fácil o camelo passar por ali do que um rico. Não é, ele não está dizendo rico de bens materiais, não. Rico é aquele aqui só de bens materiais, porque tem muitas pessoas que são ricas, muito ricas de bens materiais, e são muito pobres de alma, de coração. Então, entender bem a palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas que têm muitos bens materiais e são as pessoas mais simples, mais pobres, mais despojadas de tudo dessa terra do que muitos que se tornaram ricos das coisas do mundo, né? Tem muito mais coisa e não consegue deixar as coisas do mundo para viver dentro da dimensão de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.